No começo do ano, ou no final do ano, quando finaliza o ano, tem essa passagem de ano, nós costumamos fazer uma série de planejamentos e objetivos para aquele ano que se inicia. Eu acho que isso é normal na vida de todas as pessoas, né? Faz um balanço de como foi o ano, de como foi a vida até ali, e fala assim, não, no próximo ano eu gostaria de mudar isso, de investir mais nisso e tal. Irmãos, daí cabe uma pergunta assim, quantos desses planejamentos e objetivos incluíram a parte espiritual, a parte das disciplinas espirituais, a parte de comunhão maior com Deus e com os irmãos? Qual foi o planejamento? O que constou aí nos seus planos para o ano de 2023? A nossa missão, como os pastores da igreja, os irmãos não pensem que isso é fácil, porque diz a palavra de Deus que nós daremos conta ao Senhor daquilo que nós estamos ensinando, motivando, incentivando, cuidando. A Bíblia diz que cabe aos pastores velar pela alma das pessoas, né? E nós somos confrontados todos os dias com a palavra. Então, quando a gente vem aqui e confronta algumas coisas com vocês na palavra de Deus, é porque a gente já foi confrontado antes. E se a palavra de Deus não tem mais confrontado você, tem alguma coisa errada na sua vida. Se a palavra de Deus não te confronta. Se quando você ouve a palavra de Deus, você fala assim, não, eu estou redondinho, não tem problema. E quanto mais a gente se aprofunda na palavra de Deus, mais a gente é confrontado. E eu queria, vai ser até um tema um pouquinho recorrente nesse início de ano. Eu queria ler para vocês, então, que vocês lessem comigo, Malaquias 1, versículos 6, 7, 8 e 9. Malaquias 1, de 6 a 9. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós outros, ó sacerdotes que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Pode voltar ao versículo anterior. Você pode falar assim, mas aí está falando para os sacerdotes. Não é verdade? Não é comigo esse assunto. Você tem que se lembrar que no Novo Testamento, todos nós fomos feitos sacerdotes do Senhor. Né? Porque o sacerdote, ele servia para quê? Para fazer a comunicação, a ligação entre o homem e Deus. E desde que Cristo morreu, essa figura do sacerdote aqui, ela foi abolida e todos nós somos sacerdotes, fomos feitos sacerdotes do Deus vivo. Então essa palavra serve para todos nós. Diz o Senhor dos Exércitos, a vós outros, ó sacerdotes que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais, em quem te havemos profanado? Quer dizer, eles estavam oferecendo um culto de qualquer jeito. E nem percebiam que estavam oferecendo um culto de qualquer jeito. Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quer dizer, eu posso fazer de qualquer jeito. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o a teu governador,
acaso terá ele agrado de ti e te fará favorável? Em outras palavras, oferece para aqueles que você serve aquilo que você está oferecendo para Deus. Oferece para a sua família aquilo que você está oferecendo para Deus. Oferece para o seu patrão aquilo que você está oferecendo para Deus. Oferece para o seu cliente aquilo que você está oferecendo para Deus. Acaso ele terá ele agrado de ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas, com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Não vim pregar, não. Quem vai pregar vai ser o André. Depois da pandemia, mudou um pouco as coisas. As pessoas que elas estavam acostumadas a serem frequentes aos cultos, elas passaram a ser muito menos frequentes. Não todos. Irmãos, eu não quero cometer aqui injustiça, mas também não quero deixar de falar, ok? Então, se isso não é para você, você com Deus, você sabe disso. E parece que se houve o despertamento de algumas pessoas, que elas conheceram o Evangelho através da internet, aconteceu muito isso, as pessoas conheceram o Evangelho através da internet e houve um despertamento. Mas, por outro lado, houve uma acomodação de muitas pessoas. Elas acostumaram a assistir o culto pela internet e no início assistia pela internet e agora talvez nem pela internet mais. Isso é a verdade. Tanto que tem muitas igrejas que já tiraram o culto pela internet por causa disso. Nós não queremos fazer isso porque a variedade de pessoas que utilizam, né, acompanhar o culto pela internet. Mas, a partir de muitas pessoas, houve essa acomodação. Para nós, eu já falei isso algumas vezes aqui, seria muito mais cômodo para nós que pregamos, para nós que dirigimos o louvor, para as pessoas que fazem parte lá do som, do áudio, do vídeo, lá da recepção. Seria muito mais cômodo nós fazermos um culto só, como muitas igrejas fazem, um culto só. Faz um culto só, cumpre a obrigação de manhã e depois vai assistir Faustão, vai assistir o futebol, vai para o churrasco e se diverte no domingo, não é isso? Mas, irmãos, sinceramente, é isso que nós temos para oferecer ao Senhor? Irmãos, nossos filhos, nossa família, nós somos bombardeados a semana inteira com coisas inimigas de Deus, contrários à palavra de Deus. E isso, sem a gente perceber, infesta a nossa alma, a nossa mente, nos influencia, polui a nossa vida. Então, nós precisamos das disciplinas espirituais para que haja um equilíbrio na nossa vida, para que a gente possa guerrear contra essas forças que a gente não enxerga, mas que são forças espirituais, agindo na nossa sociedade. E cada dia mais, nós vemos esses primeiros dias desse ano, como que as forças malignas estão indo contrário aos princípios da palavra de Deus. Eu sei que tem pessoas que elas não podem serem frequentes aos cultos ao Senhor, à comunhão dos irmãos, por causa do trabalho. Então, a minha palavra para esses que trabalham é que nós precisamos orar e trabalhar para que tenham outro trabalho, para que o dia do Senhor seja dedicado ao Senhor. De forma nenhuma, ela falou, não, saia desse emprego, não. Ore e trabalhe para arrumar um outro trabalho
para que você tenha a liberdade de, no dia do Senhor, servir ao Senhor, em comunhão com outros irmãos. Outros, eu sei que não podem por problemas financeiros. A gasolina está cara, o Uber é caro, etc. E aí, são várias as coisas, né? Precisa saber como são gastos os recursos financeiros da família, né? Porque às vezes se limita, corta logo de cara essa, digamos assim, essa despesa, e outras despesas supérfluas ficam em aberto ainda, né? Então, cabe aqui oração para que a família tenha recursos financeiros, para que possa vir aos cultos sem que isso comprometa outras áreas da vida. Tem a questão da carona, que pode combinar com uma outra família, uma hora vem com carro, outra hora vem com outro carro, divide o Uber, todas essas coisas. Então, há o que se fazer em relação a isso. Agora, tem aquelas pessoas que justificadamente não podem vir. Então, são pessoas que estão doentes, e tem pessoas que moram de fato muito longe, e tem limitação física para isso. Então, nós compreendemos isso. E para essas pessoas, nós queremos desafiá-las a acompanhar os cultos pela internet. Porque, irmãos, o alimento, as orientações da igreja, as motivações, as repreensões, etc., elas são passadas pelo conjunto de pregações. Então, muitas vezes as pessoas vêm nos indagar algumas coisas, falam assim, poxa, mas eu preguei isso 2 domingos atrás. Você não ouviu? Ah, não ouvi. Eu não estava no culto. E a internet? E quando você recebeu o áudio da mensagem, você ouviu? Percebe? Então, a primeira coisa que a pessoa faz é ela deixar de comparecer. Irmãos, o primeiro sintoma da frieza espiritual é quando a pessoa começa a perder a comunhão com a igreja. Você conhece alguém que não tem comunhão com alguma igreja e ela está firme espiritualmente? Esse negócio de Cristo sim, igreja não, isso não existe. Você não tem comunhão com Cristo se você não tem comunhão com a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Aqui, todos aqui somos pecadores, temos os nossos defeitos. Então, se nós vemos na igreja, para achar qualidades, a gente nem deve vir, porque na hora que a gente chega, a gente já contaminou o ambiente. Então, irmãos, nós poderíamos pegar esse texto que nós acabamos de ler para falar de dinheiro, né? Mas não é de dinheiro aqui que está falando. Está falando do culto que a gente presta ao Senhor, da qualidade da nossa vida espiritual, da nossa comunhão com os irmãos e com a igreja.